Calabresa, conta pra gente como que foi o seu primeiro contato com a galinha balão? O que te chamou atenção nessa raça? Rodrigo, a galinha balão, ela vem de uma trajetória de longo tempo, né? Por alguns criadores que preservou essa raça, mas eu, 50 anos, toda a vida criei a galinha balão como alimentação, né? A gente que mora no Nordeste sempre criava para ter uma alimentação mais saudável. E até porque um animal de grande porte. Então, para receber uma família, você consegue matar uma e alimentar todo mundo, né? Só que a gente vai crescendo e você vai buscando informações, criando por amor, criando com carinho, criando com tecnologia, né? E surgiu uma feira, né? Eu já criava, surgiu uma feira em Piritiba, o qual meu amigo Marcelo que me fez o convite. Eu já criava a galinha balão há longo tempo, né? Quando ele me fez o convite, eu tinha 21 galinha balão matriz escolhida. E eu que tinha começado a criar, estava no ramo ainda isso foi em 2017, estava na época do índio gigante. Então, o foco era o índio gigante. Então, eu aproveitei esse foco e vou apresentar a galinha balão, né? E graças a Deus foi um sucesso. Daí em diante, foi o pontapé inicial da galinha balão tomar umas proporções que está tomando, né? Você lembra, Calabresa, quem foram os primeiros criadores assim, que te apresentou essa raça, onde você viu ela a primeira vez? Rapaz, os primeiros criadores que eu vi, até porque adquiri, os meus pais adquiriram, foi Totorra, o finado Guinho Borges, que tinha, né, tinha seu belisco, a gente já adquiriu, meus pais também já adquiriu algumas aves com belisco. E assim, outros criadores que já se foram, né, que criavam assim como hobby para alimentação, e a gente foi se aprimorando, a proporção da gente foi se aprimorando no padrão racial. O Calabresa, o que te fez perceber que essa raça ela tinha um potencial diferente assim das outras raças que você já criava e viu, o indigante, etc. Rodrigo, o índio gigante foi uma raça feita, vamos dizer entre aspas, meio laboratório, né? A galinha balão ela é oriunda de Baixa Grande, é uma galinha nativa, uma galinha rústica, é uma galinha que tem uma carcaça top, né? Eu creio que é uma das tops do Brasil hoje, uma plumagem 100% de plumagem. Então, isso me chamou atenção pela beleza, pelo porte, pela beleza, pela doce, um animal doce, um animal leve, aquele animal que, sabe, você pega, ele não é de correr, não é aquele, é animal manso, doméstico. Então isso me chama atenção nessas características da galinha balão. Você contou pra gente, ô Calabresa, que percorreu várias feiras aí levando essa raça. Como é que eram essas feiras antigamente, né? Você foi convidado por uma e você rodou diversas, né, Sim, levando a sim. raça. Como é que funcionava? A gente fizemos essa feira através de Marcelo, Piritiba, é, um pontapé inicial. Então tudo no começo é difícil. Eu já tinha os bichos, eu tinha um par de bichos, tinha codorna e etc, uma série de... Toda vida eu criei no meu sítio, né? Ele me fez o convite e fomos para lá, para a feira. Ele convidou alguns amigos também, que é calopsita, cada qual que tinha seus bichinhos pequenos levou, né, para a feira. É tanto que ninguém acreditou. O espaço foi um dono de um posto de gasolina, o qual vocês vão ver, que ele vai mostrar a vocês, debaixo de um posto de gasolina que cedeu espaço para a gente colocar nossas aves. E foi a primeira de várias. Fizemos em Piritiba, depois 30 dias, 60 dias, se eu não me engano, Miguel Comum, depois Serrolândia, depois Morro do Chapéu, depois Ipirá, e daí diante aí começamos a circular nessa Bahia. Fizemos em perto aí de umas 50, 60 feiras. Rapaz, muita coisa. E as feiras eram só de aves ou era de animais? Como é que funcionava? As feiras era bem surtida. As feiras tinha ave de todo tamanho, de todo porte, e os animais pequenos, né? Vários animais pequenos, de pequeno porte. E quem que eram as pessoas que viajavam com você para essas feiras, aqui de Baixa Grande principalmente? Eu viajei, se eu não me engano, a segunda-feira, a primeira e segunda só, e na terceira-feira em diante começou a me acompanhar aqui Nel, meu amigo Nel, que você já falou com ele, Igor Miranda, só. Só quem ia para as feiras, só a gente. E eles já criavam a galinha?
Igo não criava. Igo começou a criar, eu dei o pontapé inicial. Para ele criar, as primeiras aves que a gente compramos, damos a ele, para incentivar a criar, até porque ficava difícil para mim sair daqui para longe, com um carrinho que não é bem aquelas coisas todas, né? Então, quando chega um parceiro, 2 parceiros é melhor que um. Então, quando a gente chegava na feira, eu tinha um golzinho quadrado, o pessoal apelidava de lavandeira. Então, os clientes já ficavam esperando. Quando eu chegava, colocava a mão nas caixas, aqui é meu, outro ali é meu. Então, era minutos e acabava tudo. Então a recepção das pessoas da galinha, quando eles viram ela a primeira vez assim, o que eles achavam? Rapaz, todo mundo queria tirar foto, Rodrigo, e ver e pegar, porque não é uma coisa que você vê no dia a dia. É uma coisa surreal. Uma galinha graúda, você sabe hoje, você que conhece a galinha balão, é surreal. Para as galinhas da rotina do nosso dia a dia, né? Então é surreal a galinha balão. Você acredita, Calabresa, que sem essas feiras que você iniciou ali junto com o Igor e o Nel, essa raça ela tinha se espalhado como aconteceu? Não. Eu vou falar uma coisa para você. A galinha balão ela nasceu em Baixa Grande, mas quem levou ela para o mundo, com todo respeito a Baixa Grande, foi Piritiba. Piritiba, eu tiro o chapéu para Piritiba e tiro o chapéu para Marcelo. Se ele não tem essa ideia de criar essa feira de pequenos animais, a galinha balão estava caindo na faca até hoje, nós comendo como uma galinha comum. Além de você, o Igor, né, e o Nel, quem mais você acha que ajudou a espalhar essa galinha aí pro Brasil? Rapaz, veja só. As feiras, eu ainda digo, as feiras foi o carro-chefe, porque cada um que via, filmava e ia jogando na rede social. Então isso foi virando, vamos dizer, uma bola de neve, né? Foi uma situação que foi aumentando cada dia que passa. Todo mundo que via, que visitava a gente aqui, fazia documentário, né? Mas os daqui, filho de Baixa Grande, eu e Nel e Igor fomos os primeiros que demos o pontapé inicial. Agora as outras pessoas começaram a criar, migrar rapidinho, como todos os meus conterrâneos aqui que cria, sabe do que eu estou falando. Cada qual postando, mas já estava andando. O carro já estava andando. Já tinha pessoas na roça que criavam para consumo e eram, entre aspas, meio que desconhecidas. Eles foram atrás dessas pessoas? Como é que foi? Sim. Acho que teve relato aqui, tem um rapaz, eu não lembro bem o nome dele, ele é de Goiânia. Ele chegou aqui, quando a galinha começou a tomar proporção, ele com a visão ampla, né? Ele chegou aqui e comprou galinha de... Vamos dizer que uma galinha comum na rua era R$25, ele comprou de 30. Fabiano, Helenilson? Eu não lembro bem. Ele é crente, se eu não me engano, é crente, pastor. Então, isso aí foi despertando a curiosidade das pessoas. Então o comércio delas era quanto que era o preço delas na época? Um exemplo, de 25, aí o cara pagava 30. Então, pagava um pouquinho a mais. Sim, só. Lógico, entendeu? E elas, as galinhas comuns, como é que era o preço delas? A galinha comum é tipo assim, hoje, vamos trazer por real. Hoje uma galinha comum custa R$60, R$70. Uma galinha comum. Então naquela época o cara pagava 100 numa galinha balão, entendeu? Eu fui o primeiro cara a vender a galinha mais cara. Na época, eu vendi uma galinha por R$1.100. Na época, foi a mãe de Valioso. A mãe de Valioso eu vendi por R$1.100. Você conheceu os criadores que a gente fala que é lendário aqui na região, como Zé de Maroto, seu Zé de Abdias, Milisco, Amorim? Como é que era a relação deles com a raça? Esse pessoal, é um pessoal de uma idade mais avançada. Eles não buscam tecnologia de cruzamento, de aperfeiçoamento, de criar mais beleza na raça. Então, esse galo vai ser reprodutor comum, porque é bonito normal, não olhou plumagem, tamanho, grossura de perna, algum defeito que tem, para não cruzar. E hoje a gente faz o quê? A gente procura um animal mais saudio, mais bonito, com a plumagem mais bonita, para ter animais como temos hoje, né? Quais eram as características que você via, assim, que chamavam mais atenção, principalmente nos eventos que você ia? Rodrigo, a gente ia numa feira e às vezes a gente se sentia meio enciumado, porque uma feira em um ginásio, geralmente as feiras no ginásio, e a gente via de cada 30 pessoas, 20 estavam junto nos nossos gigos. Então as pessoas foi quem despertou a curiosidade. Tem criador aqui na Bahia que quando ele chegou, os primeiros exemplares que ele comprou foi na mão de Oinel.
Ele nunca tinha visto a galinha balão. Quando ele viu, ele criou, né? E foi lá comprar. E hoje quer ser pai da criança. Tem vários criadores aí que quer ser pai da criança. E não fala nem o nome de Baixa Grande. Fala o nome de alguma pessoa ou duas que isso não existe. Tipo, você tem que ver um criador que preservou a raça e o criador que expandiu a raça. É totalmente diferente. Tem que valorizar as pessoas, né? E eles não valorizam, né? Então, assim, porque o Nel, ele não foi quem iniciou com a raça. Ele já pegou de outras pessoas mais antigas aqui. Sim. A gente, veja só, os primeiros exemplares de Nel também foi meu. Foi meu. Ó, você tirar ideia, você tem noção. Os exemplares que eu vendi a Nel já foi descarte dos meus. Ele sabe disso, para iniciar. Aí, rapidão, a gente já deu ovos a ele, pinto, e começamos a comprar e buscar vários criadores para ter um choque de sangue melhor, para ter um padrão melhor, para não ter cruzamento de pai com filho, etc, etc, entendeu? Então tinha muito esse negócio de troca entre criatórios na época, o fulano pega o galo com o ciclano, o beltrano pega com o outro. Sim, tinha alguns, não muito, mas a gente comprava mais assim, como comprar um frango ali, vou ceder 2 frangas, sabe? Para não ter cruzamento de sanguíneo, né? Você já parou para pensar, Calabresa, de onde surgiu essa raça lá atrás? Quem foram os primeiros criadores de verdade que deram início a galinha balão? Não, é impossível. Eu acho que é uma pergunta que eu acho que é impossível de responder. Porque quase todos os pessoal de 80 anos atrás, eles criavam essas raças. É tipo, vou te dar só um exemplo aqui, que hoje está em extensão, a galinha suruca. Minha mãe tinha de minha avó, galinha com 5 quilos, galinha suruca, hoje não existe mais. Então, eles na época resgatavam, né? Alguma situação, hoje não, né? Então, para ele me falar assim especificamente quem foi o primeiro pontapé, como eu dei o primeiro pontapé para Piritiba, eu não posso lhe fazer eu não posso responder porque eu vou ser. Tá errado, né, na verdade, né? Antigamente, quando você iniciou e outras pessoas mais iniciavam, você deve ter andado muitos criatórios antigos aí, das pessoas mais velhas. O que as pessoas escolhiam assim como matrizes? O que eles levavam em consideração? Era beleza? Era tamanho? O que é que eles mais vislumbravam na raça para eles manterem no terreiro e virar reprodutor matriz? Tamanho. Por quê? Por que tamanho? Porque eram animais, seriam as aves de consumo. Então, a casa cheia de gente, se eu matar 2 frangos, vou criar um bicho grande para matar só um. Então, eles não focavam, como eu acabei de falar, de criar um animal bonito de cabeça, com as pernas bonitas, um bico bem equipado, uma crista bem elevada, não. Ele queria um animal grande. Focava naquilo, né? Um animal grande, a gente só quer animal grande, né? Conta pra gente alguma curiosidade, ó Calabresa, sobre essa raça que talvez muita gente aí nunca ouviu falar e vai ser inédito aqui. Você tem algum? Rapaz, veja só. Eu acho que a galinha balão, na escala de 1 a 10, ela está no número 2. O que falta é nós se unir e buscar conhecimento tecnológico e buscar perfeição, mais ainda, se unir e buscar perfeição. Porque em Baixa Grande tem muito criador ainda tem criador que cria um animal muito bom, mas às vezes se curva de vender, de negociar, de passar para você para aumentar o padrão racial. Porque assim, é o que eu te falei, às vezes a gente fica só para você, fica meio tipo, você é rico e eu pobre, não existe. Você com 50 galinhas e não vende para ninguém e eu cá sem nada, não adianta você ter seus 50, você não vende. Entendeu? Você não passa para ninguém. E a gente ouviu relatos, Calabresa, de várias pessoas que perderam 30, 40, 50 aves. E às vezes ele, igual você falou, não passou para ninguém e ele não tem nem onde buscar de novo. Sim, sim, sim. Quando eu perdi meu pai, eu me dediquei a cuidar de meu pai e deixei minha sogra, na época eu não morava no sítio ainda. Eu perdi umas 6 galinhas que eu tinha, que era beldade. Eu tinha 3 galinhas brancas, do qual ganhei alguns troféus e prêmio nas feiras, todas as 3 acima de 5 quilos, em alta produção. E eu perdi, e eu vendi os filhos rapidão e não consegui, não deixei para mim. Então, se eu vendisse para Baixa Grande, para você, eu teria como resgatar o padrão racial. Eu vendi para fora e se acabou. Na sua opinião, o que você via antigamente, que você criava, etc., e o que você vê hoje aí, alguns criadores, você acha que essa raça, ela evoluiu desde aquela época para cá?
Rodrigo, sim, ela evoluiu bastante, porque hoje é o que eu acabei de falar, a gente está colocando muito cuidado na hora de um cruzamento. Você adquirir uma ave, ver a quem você vai adquirir, se aquele cara realmente queria um padrão, queria um animal sadio, um animal padrão racial top, entendeu? Então, o avanço foi grande, porque quando a gente começou a vender, os meus bichos era comum. Eu só tinha bicho graúdo, eu tinha essa visão de ter bicho graúdo. Eu não tinha essa visão de procurar beleza, eu tinha graúdo. Quando eu levei para a feira, que foi um sucesso, eu digo, não, peraí, bora selecionar esse, vai cruzar com esse, porque eu peguei esse pontapé com o índio gigante. Eu só tirei do índio gigante e coloquei na balão. Vou cruzar esse com esse, para dar esse padrão, entendeu? Então, abandonei o índio gigante e toquei o barco na galinha balão. Então mudou o jeito de criar aves depois que vocês começaram a ver que ela começou a valorizar. Sim. Padrão racial totalmente diferente. Cruzava, era solto. Lá no terreiro, tinha galo de todo tamanho, tinha 5, 6 frangos cruzando. Totalmente. E hoje não, a gente prefere fazer baia, criar com mais perfeição, com cuidado, requer mais cuidado, porque é um animal grande, requer mais cuidado, uma alimentação mais suave, mas é um animal rústico, entendeu? Então a gente melhorou bastante. E tem muito para melhorar, viu? Tem muito para melhorar. Você tem ainda lembrança dessas feiras, alguma camisa, alguma coisa que você pode mostrar para as pessoas? Tenho sim. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não trouxe tudo porque já dei, acabou há muitos anos. Mas eu tenho aqui, tá toda desgastada de trabalho, de ir para a máquina, mas vocês vão entender, ó, faz vergonha. Aqui, essa é uma feira que a gente fomos. Dá para pegar aí? Vem por lá. Essa aí foi a segunda feira de aves de Miguel Comum. É, a segunda feira de ave. Essa aqui eu demorei mais ou menos 30 minutos para vender os bichos tudo que eu levei. 30 minutos? Tudo. Você levou quantos bichos? Eu levei uns 60. Rapaz. Eu levei uns 60 bichos. E Miguel Comum é uma cidade perto aqui. É, vizinho, lá em Apiritiba. Essa foi a segunda-feira total que você foi ou a segunda-feira da cidade? A segunda total. A primeira foi em Piritiba, a segunda foi essa daí. Em Miguel Comum. Essa daqui foi... Essa aqui foi aonde, meu Deus? Cadê? Veja aí. É outra das feiras que a gente fomos. A gente não perdi uma feira. Eu perdi 3 feiras, Rodrigo, eu perdi 4 feiras. 2 por meu pai e 2 por eu ter viajado. Eu tinha dado um pulo a São Paulo e não pude ir. Mas as que eu não pude ir, né, eu fui me representar. Mas essa foi aonde, essa feira? Eu não lembro, não. Não lembro, não? Não lembro, não. Foi muita feira, muita feira. Essa aqui, eu vou mostrar a primeira camisa que eu fui. A primeira camisa que eu fui, que a gente fizemos da feira de Piritiba. A galinha balão ainda não estava em alta. Olha o que eu fiz. Colocou eu levei o gigante, porque estava em alta. Você tinha até cabelo. Estava em alta. Então a galinha balão era uma galinha comum da gente aqui. Por que eu levei o gigante? Porque estava em alta. O gigante. Já estava em alta já. Quando eu levei o balão para lá, acabou. O balão em Piritiba só deu eu. Vendi tudo. Aí, mano, virou um febre. Todo mundo querendo, me ligando, o que é, de onde é, onde você conseguiu. E nós temos aqui. Aí começou a descer para lá alguns amigos de Piritiba para comprar aqui. E aí começamos a fazer, criar o laço de amizade, de feira, e aí não perdi uma feira. Eu tenho alguns troféus em casa, vários troféus. As prefeituras patrocinava o animal mais pesado, mais bonito. Aí dava troféu, dava um prêmio em dinheiro, tipo assim, 200 conto. Tipo um campeonato. Sim. Aí todo mundo deu esses bichos. Quando eu levava minhas galinhas para feira, por estratégia, a gente leva os filhotes, os pintos, mas leva as matrizes para você ver. De onde saiu. De onde saiu. Então, eu recuava os pintos e ia para competição. Se eu ganhasse o primeiro lugar, meus pintos estavam para venda aí. Entendeu? Então era rapidão. Teve feira em Baixa Grande também? Uma só. Foi um sucesso. Ninguém acreditava na feira. Aqui ninguém acreditava. A feira era para começar na sexta, no sábado. Era para começar no sábado. Começou na quinta. Pessoal, a escola inteira, todas as escolas foram para lá, aí virou... A cidade, ele entende essa história por trás da galinha? Pouca gente, Rodrigo. Pouca gente. Porque não acreditava. Quando eu saía daqui, me chamava até de maluco por eu sair pelo vão do mundo com um carro cheio de galinha.
Ó, galinha, o cara vende boi. E hoje, o Nelore de pena hoje é a galinha, né? Você acha que falta um pouco de apoio, vamos colocar assim, da cidade, talvez dos órgãos, etc., para essa galinha, para ela se tornar, na verdade, aqui, tipo uma referência da cidade, algum padrão cultural, alguma coisa do tipo? Sim, sim. O poder público, o governo, o prefeito, era para estar dando um apoio melhor para que pudesse resgatar, porque a gente está vendo que a galinha está querendo dar uma fugida, né? Então, dá mais apoio aos criadores, dá mais apoio a você que está divulgando. O seu trabalho é essencial. O que a gente construiu em 5, 6 anos, você está construindo em meia hora, velho. A gente levou para 1 milhão de pessoas, você está levando para 1 trilhão de pessoas. Então, você abriu as portas. A gente estava com a janela, você veio abrir as portas. Então, agradeço a você. A Baixa Grande inteira vai agradecer você de braços abertos. O que você acha, ô Calabresa, sobre, exemplo, a Associação de Baixa Grande? Ela foi criada, né, lá em 2019, logo depois que a galinha começou a ser divulgada. Você acha que a associação, ela, vamos colocar assim, ajudou alguma coisa ou ela ainda não conseguiu engatinhar assim para ajudar os criadores de verdade? Rodrigo, veja só, Baixa Grande tem alguns criadores, que eu não vou citar nome, né? Mas são pessoas que pensam diferente da gente. Não somos no coletivo. A primeira associação que foi aberta aqui em Baixa Grande, deu um problema grande, porque a associação tinha oportunista, né? Tinha oportunista, e a gente não aceitou, deu alguns problemas, né? Mas nada que a gente venha resolver. E hoje tem uma associação de Baixa Grande, da Galinha Balão. Só que falta ainda meio incentivo, meio, sabe, não é só de um presidente, não, é todo mundo, porque a união faz a força. Tá meio distante um do outro, e a gente tem que se ajustar mais, entendeu? Então, falta isso aí, é mais ajusto, mais o prefeito, a Câmara de Vereador, fizemos um projeto aqui, mandamos para a Câmara, para a galinha ser tombada como um patrimônio do município. Na época o prefeito vetou, porque aí, o que que acontecia? A gente podia, a Câmara aprovou, pô, vamos pegar um deputado, vamos levar para o Legislativo. A Câmara para ser patrimônio municipal e estadual, e por que não federal? Né? Então, tudo isso falta esse incentivo. E por que você acha que reprovou? Rapaz, mal de politicagem, pessoas que olham para os pés, não quer o bem de Baixa Grande, porque é a questão de votou em José e Antônio, e a gente está falando da galinha balão, não fala de política, fala da galinha balão, de um patrimônio que era para ter hoje uma estátua grande na entrada da cidade, não tem, sabe, um trabalho mais voltado a esse povo que preservou essa raça. Nós está em frente a uma igreja, o qual é o pulmão da cidade. A nossa cidade nasceu aqui, onde a gente está. E por que não preservar uma raça dessa, que faz parte dessa história, né? Você deve ter ouvido falar também na federação, que foi criada, né, agora há pouco tempo, e ela está tentando fazer com que os criadores que hoje se espalharam pelo Brasil tenham um norte, né? Porque até então eles não têm um norte. O que você acha da importância de agora, né, outras associações, federações estarem também abraçando essa galinha e principalmente dando a oportunidade do pessoal de Baixa Grande ter voz, as pessoas saberem a história de onde surgiu a galinha, como a gente está fazendo aqui? Qual a importância que você acha disso? Veja só, tem muitos criadores para esse mundão aí, muitos, que têm um respeito grande por Baixa Grande, assim como tem criadores covardes, né, que quer ser o pai da criança. Nesse Brasil tem vários criadores covardes que quer ser o pai da criança, que não sabe da história de Baixa Grande. Então, é que essas pessoas venham falar comigo, que as pessoas venham me entrevistar, venham falar comigo para me falar a verdade. Eu não estou aqui para engrandecer você, para criar conteúdo, não. Eu estou aqui para falar a verdade, entendeu? O que aconteceu. Então, eles estão... Algumas pessoas estão de parabéns, outros não, eu condeno. Algumas estão de parabéns. O que você acha, Calabresa, que vai ser, a partir de agora, né, com essa raça, como já é divulgada, contando a história da cidade, e pessoas tentando se organizar para tentar dar um direcionamento para ela, o que você acha que vai ser o futuro dessa galinha?
O futuro dessa galinha é que eu quero falar para os investidores que, antes de investir na galinha balão, pesquise, estude, busque informações concretas, como o que a gente está fazendo aqui, para depois ele conseguir os seus animais, suas aves. Então, você tem que buscar conhecimento para depois você investir. Porque tem muitas pessoas aí que eu acabei de falar, quer ser pai da criança. Busque informações, venha na raiz. Aqui é o berço da galinha balão. Então, venha para cá, que aqui você vai ter um desceramento diferente, né? Qual dica que você daria para quem está querendo começar hoje, de acordo com toda a experiência que você adquiriu ao longo dos anos aí? Quem está querendo começar agora? Eu vou começar e eu precisava de uma dica. Qual dica, Calabresa, que você me dá? Olha, tem duas situações. Se você tem uma conduçãozinha melhor, compre uma baia, um reprodutor bom e 5 ou 6 matrizes de cabeceira. E, de acordo com a sua situação, procure ovos de criadores conceituados, criadores que não vai te fazer você investir, gastar com animais que não tem qualidade. Quando acabar de nascer os pintinhos, não tem qualidade.